Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje eu quero te convidar para estudar junto comigo a história da filosofia. Vamos entender aí os períodos que se desenvolveram ao longo da história da tradição filosófica. Vamos lá acompanhar? Bom, antes de nós entrarmos na história da filosofia, vamos analisar aqui esses dois pontos: a filosofia da história e a história da filosofia. É a mesma coisa? Não. A filosofia, ela é uma ferramenta que os gregos nos deram para que nós possamos pesquisar, que nós possamos refletir, buscar o conhecimento. Nesse caso, todos os campos que existem estão abertos para o conhecimento filosófico. A filosofia, ela vai estudar a história, vai olhar os fatos e tentar entender, através das reflexões, o que levaram ao acontecimento, o que levaram ao desenvolvimento de um fato histórico. Sendo assim, é a filosofia tentando entender a história. Já a história da filosofia, ela consiste no conhecimento dos períodos da filosofia, períodos da história da filosofia. A filosofia surgiu há mais de 2.400 anos. Sendo assim, nós temos um largo tempo de história para ser analisados. E para entendermos melhor a filosofia da história, a história da filosofia vai analisar cada período, entendendo os filósofos daquele período e o que eles refletiram como conhecimento filosófico. Bom, para facilitar o entendimento, é importante que vocês gravem, que vocês decorem mesmo. Nós temos a filosofia antiga, temos a filosofia medieval, filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Então, entendendo esses 4 períodos da filosofia, vai tornar muito mais fácil a compreensão da história da filosofia. Vamos começar com filosofia antiga. Ela surgiu no 7º século antes de Cristo, na origem da filosofia, com o surgimento da filosofia, e foi até o 5º século depois de Cristo, tá? Esse período, que foi um período muito extenso, a filosofia antiga foi um tempo estendido de muito desenvolvimento filosófico. Para nós entendermos melhor esse período, nós subdividimos em 3 períodos, 3 subtempos, que é o pré-socrático, o período antes da vinda de Sócrates, período onde estava se formando, os primeiros filósofos pré-socráticos, ok? Depois nós temos o período clássico, que é o período onde a filosofia vai tomar uma proporção maior na Grécia Antiga, com filósofos importantes como Sócrates, Platão e Aristóteles. E depois nós temos o pós-socrático, ou período helenista, que depois do período clássico vão surgir as escolas filosóficas, o epicurismo, o estoicismo, platonismo. Então esse vai ser o 3º período dentro da filosofia antiga. Temos também a filosofia medieval, ou a filosofia da Idade Média. Nesse período nós vamos ter aí uma união da filosofia com a religião, onde razão e fé vai ser um dos temas muito discutidos. Para entendermos melhor a filosofia medieval, é importante que nós venhamos a conhecer esses 2 momentos, esses 2 períodos, que foi o período da patrística, que teve início no 4º século depois de Cristo e se estendeu até o 8º século depois de Cristo. Passado esse período da patrística, nós vamos ter o período escolástico, tá? Que é do 8º século até o 15º século, fechando aí o período da filosofia medieval. Chegamos agora na filosofia moderna, um período aí onde houve muita produção, onde se destacaram muitos filósofos. 4 grandes movimentos se deram nesse período, que foi o Renascimento, isso já no 15º século,
tá? Que foi o período onde iniciou o período da filosofia moderna e se estendeu até o 16º século. Nós vamos ter também o racionalismo, um importante movimento filosófico, no 17º século depois de Cristo, e vamos ter aí o empirismo e o iluminismo completando movimentos importantes dentro da filosofia moderna. E para completar, chegamos na filosofia contemporânea, que é o período que teve início no século XIX, século XX e hoje, no qual nós fazemos parte desse período contemporâneo. Para entendermos a filosofia contemporânea, nós precisamos separar em dois momentos distintos. No 19º século, houve uma confiança total na ciência. O homem agora é conhecedor de toda a verdade a partir da ciência. Depois de algumas catástrofes que surgiram na humanidade, veio no século XX a desconfiança, Os filósofos começaram a desconstruir todo aquele romantismo, toda aquela ideia de que o homem, através da ciência, tinha a certeza das verdades absolutas. Surge aí uma desconfiança e fechamos aí o cenário da filosofia contemporânea. Está aí, esse foi um breve relato dos principais momentos da história da filosofia, separando os 4 períodos. No próximo vídeo vamos iniciar o estudo da série da história da filosofia, aprofundando melhor em filosofia antiga. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo.